Pessoal, boa noite. Eu vou perguntar se todos estão me escutando. Vocês podem ir no chat, sinalizar qualquer coisa. Se tiver algum barulho, se não estiver me escutando bem. Que aí eu posso ver aqui se há algum problema, se temos algum problema de áudio. Ok. Então, vamos começar, né? Bem, eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Lívia Guedes, eu sou psicóloga, professora da Inspirar, coordenadora também, sou psicóloga clínica, sou assessora técnica do Conselho Regional de Psicologia, trabalho com pesquisas em políticas públicas, pelo CREPOP, vinculada ao CREPOP, Rede Nacional, né? E sou coordenadora de pós-graduação na Inspirar, né? Hoje a gente vai ter a terceira aula, né? Penúltima aula de uma sequência de um programa que a Inspirar está oferecendo, né? Então a gente já teve aula com o professor Edson, que foi atendimento no contexto de pandemia, esse atendimento online. Semana passada a gente teve aula com a professora Cláudia Aline Monteiro, sobre políticas públicas, né? A professora Cláudia Aline é uma referência nesse conteúdo e também professora da Inspirar. E na próxima semana a gente tem a última aula desse projeto, né? Que é a aula sobre documentos com a professora Moara Gamba, que é uma pessoa também com muita experiência com as resoluções do Conselho Federal, já foi conselheira, né, já foi assessora técnica também do Conselho Regional e do Conselho Federal, então é uma pessoa também que tem uma bagagem para discutir sobre documentos dos serviços de psicologia, é uma aula bem importante, né? Essa aula da gente hoje, é uma extensão um pouco da aula da professora Cláudia Aline, porque a gente falar sobre o psicólogo na educação é falar sobre o conteúdo também de políticas públicas, né? Então, assim, eu estou situada em São Luís do Maranhão, sou coordenadora aqui da Faculdade Inspirar. A Faculdade Inspirar tem um histórico aí de mais de 20 anos, né? Nacionalmente eu nem sei falar em quantas capitais a gente está, mas aqui em São Luís eu vou falar um pouco daqui, que nós temos na psicologia 3 cursos de pós-graduação, o de Gestalt Terapia, com ênfase em psicoterapia, que eu sou coordenadora, tem a de ACP, abordagem centrada na pessoa, que é com o professor Edson, que ele é o coordenador, e a gente tem uma turma que foi lançada, já formada, que iniciar agora em finalzinho de março, né? E por conta dessa nossa situação, a gente, enfim, está esperando aí a data para iniciar com essa turma formada, que é de psicologia escolar e educacional.
É a primeira pós-graduação em Psicologia Escolar e Educacional aqui em São Luís, né? E eu acredito que também a primeira na Inspirar. Então, assim, é importante eu registrar tudo isso, todas essas informações, porque isso faz parte de um conteúdo de muita dedicação, esforço e qualidade que a Inspirar preza, né? Eu sou vinculada a essa unidade daqui, mas a gente tem contato com as outras colegas nos outros estados e tem conhecimento disso. Então hoje a gente vai discutir aqui um pouco dessa atuação no campo da educação, no campo da escola, né? É um tema que bastante discutido dentro da nossa formação acadêmica na graduação, mas ainda pouco discutido de forma para além disso, né? A gente recentemente, no final de 2019, tivemos uma lei aprovada para a inserção dos psicólogos e dos assistentes sociais na rede de educação básica, e é muito vinculado a isso, a essa lei, ao que é esse nosso fazer, que a gente vai discutir aqui isso hoje, né? E aí eu quero trazer também um pouco, eu fiz um roteiro, quero discutir um pouco também da diferença do nosso fazer escolar, do nosso fazer educacional, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, assim, sobre a lei que foi aprovada no final do ano passado, depois de muita luta, né, do Conselho Federal de Psicologia, junto com o Conselho Federal do Serviço Social, a gente conseguiu. É bom pontuar que foi uma luta bem articulada dos dois conselhos federais, né? A gente conseguiu aprovar, vetar, depois derrubar veto, e a gente conseguiu aprovar a Lei 3.935, que fala sobre a inserção desses dois profissionais na educação. Eu vou sugerir uma orientação dos documentos do Conselho Federal de Psicologia, não vou usar uma fala agendrada e vou me referir à psicologia no feminino, enaltecendo nossos 87% de psicólogas, tá? Então eu vou seguir essa sugestão do Conselho Federal de Psicologia. Então eu vou colocar aqui a nossa apresentação. E vamos falar sobre a inserção do psicólogo na educação e a prestação de serviços de psicologia nas redes públicas de educação básica, né? A gente vai seguir um roteiro, vamos seguir esse roteirozinho assim para construir esse nosso raciocínio e vamos falar um pouco, um breve histórico, né, do que é essa psicologia nesse contexto, a psicologia escolar, a atuação do psicólogo e a formação específica, e a lei e um pouquinho da referência técnica, né, que o Conselho Federal também renovou o ano passado. Então, assim, vamos falar um pouquinho de história. Por que falar de história, né? É sempre bom a gente registrar de onde a gente veio, como a gente chegou até aqui, o que está sendo construído nesse universo, né? Nesse momento que a gente está vivendo é de suma importância a gente se situar que a gente está vivendo historicamente uma situação que é resultado de fatos históricos também, né? Eu gosto sempre de falar de história em qualquer coisa que eu sempre vou me referir, saber de onde veio, né? Quem veio, quem trouxe, quem constitui, como se estrutura. Como falava a minha professora de história da escola, ela sempre dizia, é essencial para formar indivíduos com senso crítico em relação ao mundo que nós estamos inseridos. Por isso que a gente fala de história.
Então, assim, no dicionário, o conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução, segundo lugar, a época, o ponto de vista escolhido, e a ciência que estuda eventos passados com referência a um povo, país, período ou indivíduo específico. Ou seja, de extrema importância a gente, como profissional de humanas, de saúde, social, a gente sempre se referir a fatos históricos e que nos constituem, né? Então, assim, então a história da psicologia, né? A nossa profissão ela é muito novinha, né? Ela é regulamentada no país há 58 anos, né? Foi em agosto de 1962 que a psicologia foi regulamentada como profissão, né? Não a existência da psicologia. A psicologia já existia bem antes disso. A gente já tinha psicologia atuando em vários locais, né? Educação, saúde, né? Na medicina, mas a gente vai a gente vai focar hoje no universo da educação. Então, assim, a história da psicologia no Brasil tem um estudo da Maria Helena Souza Pato, um estudo dela de 1984, que ela fez o período, né, dessa psicologia dentro do Brasil. Então, assim, na Primeira República, né, de 1906 a 1930, marcado por estudos de laboratório no modelo europeu e sem a preocupação de intervir exatamente na realidade, né? E isso é o que a gente traz de fora realmente do modelo europeu. A gente sabe que isso estava acontecendo lá. No início do século passado, tem uma grande transformação depois dos estudos de Freud, de sair dessa questão do laboratório, do experimental, mas ele chega aqui no Brasil ainda muito forte esse modelo europeu de laboratório, né? Então, e de 1930 a 1960, marcado pelo tecnicismo de origem norte-americana, a questão da psicometria, né, a questão das métricas, né, muito desenvolvido nos Estados Unidos nesse período, e aí a gente também importa isso, né? E a partir de 1960, um trabalho adaptacionista. E aí a gente vai discutir um pouquinho isso mais lá na frente. Bem, antes disso, antes desse levantamento da Maria Helena Souza Pato, a gente já tinha, lá no início, né, quando os europeus chegaram nesse espaço geográfico aqui, que a gente chama de Brasil, já existia dentro da educação um foco da Companhia de Jesus na catequização, né, tornando os nativos do lugar, os índios, tentando tornar dóceis e submissos, né? Então a gente tem nesse período, peraí que eu acho que saiu aqui, nesse período já tem a educação tem um caráter disciplinador, né? Muito buscando tornar as pessoas dóceis e submissas para transformar em mão de obra, né? Isso aí a gente sabe que a educação chega aqui através de um cunho religioso e com essa proposta. Então, mais adiante vai se tornando uma questão adaptacionista, mas sempre pensando na domesticação dos corpos, né? E a psicologia chega junto com esse viés e com muita categoria, inclusive, porque essa questão da métrica, do tecnicismo, ela casa muito bem com essa possibilidade adaptacionista, métrica e de docilização dos corpos, que a educação tanto queria, né? Então, a psicologia como um campo de saber, né, dentro desse lugar de ciência e profissão, ela entrou na
com um papel bem funcional dentro do capitalismo, né? Como uma forma realmente de alimentar esse sistema. Então, e aí a gente tem isso muito marcado até a década de 60 e ainda depois da nossa regulamentação, ainda com um rastro bem grande sobre isso, né? Então a gente tem a regulamentação da psicologia em 62, mas nessa regulamentação ela regulamenta a profissão do psicólogo e um currículo mínimo dos cursos de graduação em psicologia. É uma data formal importante para a gente, né? E que marca o nosso fazer de alguma forma dentro do país e não ficar mais como uma categoria ou uma disciplina dentro de outras formações, né? Pedagogia, medicina, enfim. Então, assim, então a gente tem nesse período, né, da regulamentação, um marco da psicologia, né? Então, a escola constitui-se espaço amplo de socialização que busca favorecer experiências e a produção de conhecimento para a vida, integrando crianças, jovens e principais redes sociais importantes para a sua formação. Então, assim, aí agora vamos ver a psicologia regulamentada e a psicologia escolar, como é que se deu essa evolução dentro do país, né? Na década de 70, a gente tem um momento marcado por uma ditadura militar, né? É bom a gente pontuar que nós vivemos, sim, uma ditadura militar. E nesse período da década de 70, foi incentivado a abertura das escolas particulares. Até a década de 70, o comum, né, da educação era a escola pública. Mas a partir da década de 70, a gente vê esse incentivo por abertura de escolas particulares. E a gente tem como, inclusive, fazer uma crítica em relação a isso e uma racionalização, né, sobre isso, que é a questão do Estado estar se isentando de investimento para a educação básica, né, para a educação pública. Ou seja, se eu abro um monte de escola particular, as pessoas se movimentam para utilizar seus recursos, né, para investimento de educação privado. E aí o Estado, não preciso investir tanto nesse espaço mais, né, são as escolas e a educação pública. Então, a Cleise Marinho, que é uma professora da UNB, né, uma figura importantíssima no estudo da psicologia na educação, ela descreve que esse período é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que abre um campo para os psicólogos que querem trabalhar na escola e na educação, né, abre essa possibilidade das escolas particulares, ao mesmo tempo existe uma escassez de inserção, porque as escolas particulares elas têm a possibilidade de dizer se vai ou não contratar um psicólogo para atuar dentro desse espaço, né? Então, na década de 80, a gente tem uma década já com uma sociedade civil em movimentação, né? Tentando romper o autoritarismo, tentando romper o padrão que vinha político anterior. Então, começa a existir os movimentos sociais, né? Sociedade civil buscando melhores condições de trabalho, de saúde, educação. Então, é quando surgem os sindicatos e as categorias, não só a psicologia, mas as categorias começam a fazer uma movimentação para melhores condições gerais e inserção dos profissionais, né? Então, o debate para a inserção da psicologia dentro dos espaços, o debate surgiu na década de 80, né? A gente vê no estudo histórico que na década de 80 a gente começa a ter essas pesquisas, como a da Pato, a da Raquel Guzzo, sempre,
Então, a gente começa a ver que cresce o debate para reconhecimento. Espera aí, eu faço isso, né? Eu posso fazer isso, eu posso estar nesse lugar. Então, a década de 80 é marcada por isso. A década de 90 já começam, ok, já temos uma Constituição, e aí a gente já começa a luta para inserção da psicologia em vários espaços, né? Então, assim, é na década de 90 que a gente tem a inserção da psicologia na saúde, na atenção básica e na assistência social já no finzinho. Então, assim, dá coisas importantes, né, na década de 90. Em 92, teve uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia que apontou que 24% das psicólogas queriam trabalhar na área da educação, né, tinham esse interesse. Então, isso já cresceu, esse interesse bastante. Isso é um fato bem relevante porque faz um desenho também da luta para a inserção nesse campo. É na década de 90 que é criada a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPE, que é uma associação forte até hoje, né? Ela é muito forte. Hoje, quem está quem é presidente é a Raquel Guzzo. E a gente tem um fato histórico de começar essa década com uma Constituição, né? É importante isso. Então, assim, a década de 90, ela começa com ok, já sabemos o que é a psicologia, vamos agora colocar a psicologia nos espaços. E é na década de 90, inclusive, a marca, né, cronológica da nossa lei, que só foi aprovada o ano passado. É em 90 que começa essa nossa luta para a inserção de psicólogo na educação básica. Então, assim, dentro do universo de lutas, né, que todas as profissões tiveram, a gente tem ganhos, marcando essa nossa inserção na educação. Então, assim, a Constituição de 1988, denominada Constituição Cidadã, abre caminhos para a institucionalização dos espaços democráticos, a recuperação de direitos civis e sociais, e centra-se em dois princípios básicos: a descentralização do poder do Estado e a participação social ampla da sociedade civil nas decisões políticas. A ela segue-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Declaração de Educação para Todos, a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, e mais recente, né, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Plano Nacional de Educação, também bem mais recente. Apenas para citar algumas das mais importantes iniciativas institucionais de introdução de mudanças estruturais na relação social e civil, o avanço dos direitos sociais e humanos, né? Então, assim, é ainda no final do século passado que a gente encontra registros da atuação da categoria para fora da escola, ou seja, se a gente tinha aquele desenho adaptacionista, psicometrista, né, de docilização dos corpos, que a gente ainda vê hoje, mas muito forte, é a partir da década de 90, com as profissionais que atuam ainda hoje, né, nossas referências, que começa também a discutir um pouco a atuação da psicologia dentro desse universo, para além do muro da escola, ou seja, a gente tem um universo ali institucional, que é a escola, mas essas pessoas que estão no processo de desenvolvimento ali, elas têm uma vida para além daquilo que está ligada ao processo dela educacional e não tem como separar. Então, é a partir da década de 90 que a gente começa a ver os registros dessa discussão, né? Compreender o desenvolvimento humano e não só a dificuldade de aprendizagem desse aluno, e não só a dificuldade que ele tem, enfim, dislalia, descalculia, não é só isso. O que é que tem para além disso, né? É importante a gente registrar sempre que
A psicologia, ela não trabalha com um fenômeno específico, né? Ela trabalha com um fenômeno que tem várias especificidades atreladas àquele fenômeno. Então, vamos lá. Então, a origem da psicologia escolar está atrelada às reais necessidades educacionais e escolares, principalmente no que se refere aos problemas de aprendizagem e problemas comportamentais dos alunos. Segundo Clase, né, segundo Maria Araújo de Almeida, a relação entre psicologia e educação deve refletir uma independência entre processos psicológicos e processos educacionais que privilegie a concepção histórica da constituição humana. Ou seja, nós entramos na educação e nas escolas por causa dos problemas de aprendizagem e dos problemas comportamentais, mas não é exclusivamente por esse motivo que a gente está lá hoje, e não é isso que sustenta o nosso lugar, o nosso fazer lá dentro, né? Nós temos um campo amplo. Então vamos discutir um pouco desse fazer da psicologia e o que faz a psicóloga escolar, né? Eu estou usando muito de referência, vocês vão ter acesso a todas essas referências e a essa apresentação, depois é enviado para vocês, tá? E todas as referências que são online, elas estão aqui nessa apresentação, e as que não são online, que são os livros, também tem as referências aqui. E eu utilizo muito CREPOP pelo fato de eu estar vinculada a essa referência, né? É uma referência que eu participo da pesquisa, e também porque é uma referência técnica do nosso conselho. Então, a psicóloga, no contexto educativo, ao conhecer as múltiplas determinações da atividade educacional, pode focar mais adequadamente em determinadas áreas de intervenção e desenvolver trabalhos envolvendo toda a comunidade escolar. Então, assim, voltando para lá, entramos por causa de uma demanda, né, adaptacionista, mas não é por causa disso que a gente está lá. Temos um universo de atuação para fazer dentro da escola, né, das instituições de ensino, na verdade, né. Hoje em dia a psicologia escolar, ela não está só dentro da escola normativa, a gente está dentro de universidade, cursinho, vários outros lugares, qualquer lugar que tenha desenvolvimento educacional, a psicologia está dentro, né. A Raquel Guzzo, inclusive, defende que não é psicóloga escolar, é psicóloga na escola, porque a gente ampliou o nosso fazer dentro desse universo. Então, qualquer trabalho realizado com um desses segmentos deve ter como princípio a coletividade visando o bem de todos e todas. Então, assim, a gente tem que pensar nessa atuação mais abrangente, né, da psicologia, como eu falei já, para além dos muros da escola, sempre, e não só dentro dessa escola que a gente está acostumado, essa escola tradicional que a gente está acostumado, né? Então, assim, o que é que se defende hoje do nosso fazer dentro desse universo, né, da educação? Acreditamos com clareza sobre nossa identidade e finalidade profissional, nós, psicólogas, que elegemos a educação como objeto de reflexão e ação. Reunimos algumas condições importantes para a construção de uma psicologia escolar que mereça respeito, à medida que podemos oferecer subsídios teóricos, práticos, importantes para a consolidação de um corpo de conhecimentos mais sólidos para avançar a compreensão sobre um processo de construção social do indivíduo. Processo de construção social de um indivíduo, ou seja, não é só questões de aprendizagem, né? Afinal, temos o privilégio de estarmos inseridos em um dos processos mais vitais e fundamentais do homem, que é o momento dele se apropriar do conhecimento e fazer dele um instrumento de desenvolvimento de suas potencialidades. Então, assim, esse processo de construção social dentro da escola, ele se dá fortemente, né? Então, a psicologia está junto disso, desse momento, é riquíssimo, né? E a gente tem na nossa formação esse fazer. Então, assim, em uma formação bem ampla, né?
como uma pós-graduação, até um mestrado, quando o foco do estudo é esse, a gente discutir a educação dentro do espaço da escola, a relação aluno-professor, a relação professor-família, a relação coordenação-família, enfim, isso numa formação ampla, isso a gente discute, né, amplamente, e não uma discussão como uma aula como essa, mas enfim, a gente tem um fazer que é imenso dentro da educação. Então, assim, a gente tem que reconhecer sempre o espaço da escola como um lugar que possui uma função social e política, né? Sim, política, enfim, é um espaço de discurso político, de conhecimento, para abarcar conhecimento histórico, crítico, né? Se desenvolve cidadão a partir desse lugar. Então, assim, é um lugar marcado de contradição, um lugar marcado de pluralidade. Então, é um fazer político, sim, que se discute dentro da escola, né? Então, assim, o que é que a gente pode ampliar nesse fazer da psicóloga dentro da escola, né? Tem um texto, inclusive, da Albertina, que está aqui nas referências, que ela faz uma descrição dos vários fazeres da psicóloga escolar, né, dentro do universo da escola, e ela discute o fazer tradicional com os fazeres que estão se ampliando, como análise institucional, avaliação de desempenho, né, na área organizacional, orientação com pais, orientação com adolescentes, enfim, fazer imenso, né? Esse material está todo aí do que eu falei, né, de referência. Então, assim, a gente discutir o fazer do psicólogo dentro do universo da escola, ele é imenso e a gente tem uma pós-graduação, inclusive, só para falar sobre isso, né? A gente poderia, inclusive, só defender que onde tem gente deveria ter psicólogos, porque ali tem várias questões emocionais, né? Então, mas como diria Silvia Lane, toda psicologia é social, né? Então a gente tem vários espaços para a gente ser inserido e trabalharmos. Então, só para diferenciar um pouquinho de psicologia escolar e psicologia na educação, ou psicologia educacional, a psicologia escolar é aquele profissional que possui a compreensão do cenário escolar, da instituição, da mesma forma que os outros presentes na escola, né? Então, ele não é o protagonista, né? Ele faz parte daquele cenário e atua com um saber específico dentro das demandas para ele apresentadas, né? Então, a gente poderia dizer que é o profissional que está no chão da fábrica. E a psicologia na educação, a psicologia educacional, é o que a gente está fazendo aqui. É o estudo, é o interesse, é a ciência, né? É a pessoa que trabalha acompanhando também, faz consultoria, o psicólogo clínico, dependendo do local que ele atua, como ele atua, atendendo criança, adolescente, ele vai ser um psicólogo que ele vai atuar na educação também, porque se a demanda dessa criança e desse adolescente for no universo, estiver vinculado à demanda, né, a questão estiver vinculado ao processo de relações da escola, ele é um psicólogo que ele vai estar atuando junto com a educação também, vinculado à escola. E por que não também na vida adulta, né? Vários psicólogos que trabalham com orientação profissional não estão vinculados ao universo da escola, né, a instituição, mas eles estão atuando com reorientação, enfim, o universo da orientação profissional demanda também na vida adulta, né? Então,
o psicólogo da educação, ele está dentro do universo que envolve o processo educacional, e o escolar é o que está lá, como a Raquel defende a psicóloga na escola, né? Porque escolar ainda fica vinculado muito ao processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, não tem o que discutir a defesa de por que um psicólogo tem que estar dentro da escola, né? A gente sabe disso na nossa formação na graduação, a gente sabe disso no nosso fazer, dentro da clínica, dentro de qualquer outro universo, a gente sabe a necessidade da psicologia estar dentro dos contextos de educação. Então, assim, e a formação, né, da psicóloga escolar? A gente tem uma formação muito generalista quando a gente faz nossa graduação. Então, e a gente tem disciplinas de psicologia escolar, né? Não sei, na minha época era psicologia escolar, não sei se mudou nos novos currículos, né? A gente tem currículos novos nos últimos anos, então. Mas, enfim, a gente vê isso na nossa formação, na nossa graduação, mas a formação da psicóloga escolar inclui no âmbito da psicologia como um todo, né? Então, a gente tem organizacional, social, e o contexto educativo. Hoje, a psicologia, ela atua em ONG, com processos educativos, a gente tem ONGs que trabalham desenvolvimento social, e tem psicólogo atuando em ONG, né? No contexto social, tem psicólogos que têm uma formação em educação, que trabalham com escola comunitária, desenvolvimento de equipes educacionais, e organizacional, a gente tem a nossa formação em psicologia organizacional básica também, dentro da nossa formação generalista. Então, a gente sai da graduação com um certo conhecimento de como atuar nessa instituição que é a escola. Mas, como defende, enfim, várias teóricas que a gente estuda, né? Eu trouxe aqui apenas uma citação da Raquel, né? Existe a necessidade de uma formação especializada para a inserção da psicologia na educação, para que a leve a atuar com competência diante dos desafios do sistema educacional brasileiro. Então, assim, inclusive hoje eu vou até registrar isso para vocês, vou colocar até no final o link, não sei se tem como colocar o link, mas hoje a Raquel fez uma live, a Raquel Guzzo, que é a presidente da ABRAPE, ela fez uma live pelo CRP da Paraíba, CRP 13, discutindo o que é esse psicólogo trabalhando numa escola de educação pública, né, uma escola pública, num contexto de pandemia. Então, assim, se nós já temos as nossas dificuldades para defender o nosso fazer dentro da escola, dentro da escola pública, agora a gente vai entrar, porque é lei, né? Então a partir de dezembro deve ser efetivado isso, e como atuar num processo de educação pública posterior à pandemia. E aí, só para registrar, a gente está falando de escola pública. Os alunos, eles já não querem ir para a escola. Os professores, enfim, os professores vinculados, implicados no processo, eles têm que fazer um malabarismo gigante para esse aluno permanecer na escola até o ensino médio, né? Então, a gente tem depoimento de diretoras de escola que no contexto antigo, no nosso antigo normal, ou seja, antes da pandemia, elas já tinham um trabalho, era um trabalho enorme trazer esses alunos para a escola, fazer com que esses alunos ficassem dentro da escola. E depois da pandemia, como é que vai ser, né? Como é que vão estar essas famílias, né? Como é que vai estar essas fragilidades? Ou seja, a gente sabe que num contexto de educação pública, muitos alunos vão para a escola porque aquela é a refeição que ele vai ter na família, né? Ele não vai ter refeição em casa, é uma economia, inclusive, para a família, ele está comendo na escola. Como
como é que está funcionando isso agora? Como é que vai ser isso após pandemia? Enfim, ela discutiu um pouco isso na live, quem puder procurar, não sei se ficou salvo, mas se não ficou salva, ela prometeu que na próxima semana ela vai fazer outra. Eu acho bom ficar isso registrado, porque, enfim, a Raquel é uma referência nacional para a gente, né, crítica, e que está na luta para a nossa inserção no universo da educação, né? Então, vamos lá. Bem, escola, universidade, qualquer outro contexto educativo, a gente tem um fazer que é imenso, né? Então, assim, mais uma vez, a citação do CREPOP. Então, almejamos um projeto educacional que vise coletivizar as práticas de formação e de qualidade para todos, que lute pela valorização do trabalho do professor e constitua as relações escolares democráticas e que enfrente os processos de medicalização, patologização e judicialização da vida. Isso aí é um ponto importante, porque que a gente tem que estar com um discurso crítico dentro do universo da escola. Bem, medicalização. A gente vem aí de uma bagagem muito forte, né? De qualquer contexto de problema, existe a medicalização. Temos crianças muito medicalizadas, patologizadas no universo da escola, né? E isso não é no universo da escola particular. Da particular é grande isso, né? Mas no contexto da educação pública também. A gente vê depoimento de psicólogo que atua na assistência, a gente vê o depoimento deles como as crianças estão medicalizadas e patologizadas, né? No universo da atenção básica, a gente também vê a dispensa de medicação para crianças com diagnósticos, às vezes, controversos, né? Mas a gente vem de nós estamos num processo de adaptação educacional, né? A gente tem um contexto antigo com uma sociedade muito nova, e que essa transição está sendo feita com uma patologização muito grande das adversidades, né? E das diferenças também. A gente tem uma patologização muito grande das diferenças, né? Então, mais um motivo para a gente estar dentro da educação, né? Principalmente na educação pública. E aí, eu quis trazer esse quadro porque Aline Beckman, da Universidade Federal do Pará, com outras autoras, lembro bem da Aline, ela fez eu acredito até que pode ter sido a tese do doutorado dela, não tenho certeza, mas ela fez esse estudo para competências do psicólogo para atuar dentro da instituição escola, né? Dentro da escola, do universo escolar. Tem esse link aqui também para esse artigo, é um estudo muito interessante, onde ela faz todo esse levantamento dessas habilidades, né, dessas competências que a gente precisa ter para atuar dentro desse universo. E, enfim, são 28 competências mapeadas, né? Atuação interdisciplinar, promover espaço de diálogo, assessoria e orientação, análise institucional, acho que eu até já falei, atuação junto ao docente, elaborar pesquisas e estudos, formação continuada, atuação junto com a família, e aqui importante, elaborar projeto político-pedagógico. Olha só, dentro da lei, a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, a gente tem esse ponto que é para participar do projeto político-pedagógico. A gente não tem como entrar no universo de educação e de escola sem participar disso, porque faz parte do desenvolvimento emocional, social da criança e do adolescente, né? Então, mediação, análise contextual, atuação preventiva, avaliação ainda, enfim, são 28 que ela relacionou aí, né? Alguns
antigos nossos, conhecidos, né? Mas alguns novos. Despatologização do fracasso escolar, né? Enfim, é bem importante esse estudo que ela fez das competências para a formação do psicólogo e da psicóloga, tá? Então, assim, vamos lá. Continuando a luta que o Conselho Federal teve em busca dessa inserção do psicólogo na educação básica, a gente foi lançada uma referência técnica, né, na atuação do psicólogo nesse universo. Eu não vou saber agora exatamente a data que foi essa primeira publicação, certo? Mas o ano passado, em 2019, a gente fez a revisão desse documento, fez uma atualização dele, e foi publicado em 2019 essa edição revisada. Então, é um documento que vem para abordar a educação básica como um direito humano fundamental, em uma perspectiva crítica, né, pautada na diversidade humana e protagonista nos enfrentamentos de preconceitos, racismos, pobreza e distribuição de renda. O CREPOP tem várias publicações, né, na área da assistência social, na área do SUS, né. A gente tem uma pesquisa feita já da rede de atenção psicossocial, que está para ser lançada, não sei quando é que vai ser agora, né, tudo mudou, todos os cronogramas, psicologia do esporte, enfim. E essa referência técnica, ela faz um mapeamento, né, dessa nossa atuação dentro da educação. Então, ela faz parte da referência de tudo que eu estou falando hoje, e eu acho que é de extrema importância. Tem no site do Conselho Federal de Psicologia, tem todas as referências técnicas e tem essa referência lá. E aí vamos falar um pouquinho dessa referência, né? Porque como a gente não tem nenhuma resolução normativa, ela é o que o Conselho tem como documento orientador nosso para essa nossa atuação. Então, assim, a referência técnica, ela tem 4 eixos, né? Dimensão ético-político da atuação do psicólogo na educação básica, aonde a gente vai analisar o contexto das políticas econômicas, políticas públicas e das políticas sociais que constituem o campo educacional brasileiro. Destaca as dificuldades a serem enfrentadas, bem como os princípios e compromissos em que a psicologia como ciência e profissão se pauta para enfrentamento aos desafios educacionais, né? Então, o primeiro eixo é essa discussão. No segundo eixo, o documento fala sobre contradições, dificuldades, desafios, né, da vida e do cotidiano escolar, ou seja, todo o contexto social, tudo que está nesse universo da realidade social da educação pública, né? A gente tem já psicólogos atuando na rede privada e na rede particular, e a gente tem um desenho do que é essa atuação, né? Estamos dentro do universo das escolas particulares e privadas com mais efetividade, mas tem aspectos sociais, institucionais e relacionais que uma escola pública é bem distinta, né? Então, enfim, no documento isso traz com depoimentos e é um texto muito interessante, o texto dessa referência. Eixo 3 é a possibilidade de atuação do psicólogo, da psicóloga na educação básica, né? Então, aí fala das práticas, né? As áreas de atuação dentro desse universo, enaltecendo a questão do projeto político-pedagógico, né, da participação do profissional nesse documento, intervenção do psicólogo no processo de ensino-aprendizagem, trabalho na formação de educadores, na educação inclusiva e com grupos de alunos. Em relação à educação inclusiva, o papel da psicologia é importantíssimo, porque
enfim, existem vulnerabilidades, né? A gente nunca conseguiu realmente ter uma escola totalmente inclusiva. Mesmo as particulares, a gente tem um desenho de inclusão que ainda é muito segregador. Então, a gente precisa, inclusive, desenvolver muito sobre isso. Numa formação específica de uma pós-graduação, existe uma disciplina exclusiva para discutir como fazer essa inclusão dentro do universo da escola, né? A gente tem vários processos de inclusão de alunos com todos os tipos de deficiência, atualmente muito o TEA, né, os transtornos do espectro autista, e como lidar com essa família que está fragilizada, com esse aluno que tem que entender o que é aquele universo, essa professora que tem que colocar esse aluno dentro dessa, integrar esse aluno dentro da sala de aula, e toda a comunidade escolar, né? Quando a gente fala, a comunidade escolar ela tem que estar toda vinculada a isso. Não tem como trabalhar o professor e ele está preparado para receber qualquer questão e o pessoal que está ali de apoio, escola, né, todos os técnicos e assistentes, enfim, que estão ali naquele universo, não saber lidar com alguma diversidade ou alguma fragilidade, especificidade que tenha o aluno, né? Então, é uma comunidade aonde o psicólogo vai atuar junto dessa comunidade, né, do desenvolvimento dessa comunidade escolar. E o eixo 4, que são os desafios, né? Nossa, os desafios são... Poderia ter um documento só para isso, né? Então, assim, eu acredito que essa referência, não mais do que as outras, mas no nosso caso aqui, do nosso conteúdo hoje de estudo, né? Ela é de extrema importância para os psicólogos em formação, que têm interesse em atuar, né, nessa prática, os psicólogos em formação que vão estagiar nessa área, né, e que vão atuar nesse contexto de educação. Porque nós já estamos dentro da educação e agora é lei, né, a gente realmente vai entrar no universo da educação básica e a gente precisa se formar para isso, para a gente não chegar nas escolas sem saber o que fazer, como fazer e desafiar a nossa própria categoria, né, dentro desse universo. Então, assim, a gente precisa reconhecer que a aprovação dessa lei, que tem uma luta aí de quase 30 anos, ou acho quase 30 anos, ela traz para a gente possibilidades de atuação. Eu acredito que vai se ampliar para a categoria, né, inserção dentro desse universo, vai ampliar, enfim, locais de trabalho, mas é um desafio muito grande, porque não é o ideal ainda, né? Dentro da lei existem algumas, enfim, a gente não vai conseguir colocar um psicólogo para cada segmento, um psicólogo para cada escola, enfim, tem vários desafios ainda aí. Ela não é o ideal, mas é o que a gente conseguiu até agora, né, com uma luta grande. Então, assim, bem, 13 de dezembro do ano passado, acho que a lei foi publicada dia 12. As redes públicas de educação básica deverão contar com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação. Por meio de equipes multiprofissionais, a determinação está prevista na Lei 13.935, promulgada pelo governo federal e publicada no Diário Oficial, isso foi dia 12. Isso. Essa notícia foi do dia 13, mas a lei foi publicada no dia 12. É importante, inclusive, né, como eu falei lá no início, a questão histórica, a gente saber, inclusive, qual foi a luta que a gente fez para essa lei, né? Essa lei ela foi aprovada no Congresso
o presidente vetou a lei voltou para o Congresso, e aí, numa articulação do Conselho Federal de Psicologia com o de Serviço Social, juntamos forças, voltamos para o Congresso para ir de gabinete em gabinete, lutar para que para que os congressistas eles derrubassem o veto presidencial, né? Porque, enfim, não foi difícil esse segundo momento, porque já tinha sido feito um trabalho muito grande e a derrubada do veto não foi fácil, mas enfim, já tinha sido feito um trabalho forte, né, com os congressistas. Então, assim, o que é que diz a lei? A lei fala que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem com a participação da comunidade escolar, atuando na medida das relações sociais e institucionais. Isso é importante, né? Então, toda a nossa formação é importante nesse ponto aí. O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação básica e do seu estabelecimento de ensino. Os sistemas de ensino disporão de 1 ano a partir da data de publicação dessa lei para tomar as providências necessárias ao cumprimento de suas disposições. Então, vocês veem aí que o trabalho o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico, ou seja, nesse momento nós não estamos participando do projeto político-pedagógico. Isso tem que ser uma luta, né? A gente tem que chegar lá e trabalhar com um projeto que já está efetivado, né? E 1 ano a partir da data de publicação para tomar as providências necessárias. Então, assim, a gente tem como categoria acompanhar isso, porque agora é uma política pública realmente, porque o que é que acontece hoje? E aí eu vou pegar até um gancho da aula da semana passada, né? A gente não tinha isso como lei, a gente não tinha isso como uma política pública realmente, mas a gente tinha como programas de governo, ou seja, alguns programas de governo discutia e inseria o profissional da psicologia dentro da educação. Então, em alguns locais, e alguns estados, inclusive, nós temos psicólogas dentro da educação. Mas o que é que acontece? Quando isso não é uma lei, é um programa de governo, e aí é descontinuado. Muda o governo, algumas vezes esses programas não são continuados, e aí a gente perde o nosso lugar, né? E sendo lei, não, a gente pode trocar o grupo, é lei, a gente tem que, como categoria, verificar, acompanhar, né, o que está acontecendo. Eu falei já da live da Raquel, né, acho importante acompanhar essas discussões desse momento nosso de pandemia. A gente está lidando com uma particularidade nesse momento são os professores tendo que lidar com vídeo, editar vídeo, né? A gente, quem tem criança na família, tem acompanhado a dificuldade que é isso, a dificuldade que está sendo articular esse processo de ensino à distância, tanto para os profissionais quanto tanto para os docentes como discentes, né? Porque é uma nova adaptação, né? Então, assim, as crianças e os adolescentes, eles têm uma facilidade muito grande com o digital, mas os professores não. Eles não estudaram, eles não foram formados para esse modelo de aula. Esse modelo de aula que eu estou dando aqui, sem olhar ninguém, né? Eu olho uma tela, estou falando para uma tela. Então, assim,
Os adolescentes, eles têm já têm essa facilidade, e as crianças, enfim, nem se fala. Mas a gente está tendo que lidar com um novo formato de educação. E como lidar com isso? A gente viu essa semana, né? O Enem não vai mudar a data, ok. Os alunos das escolas particulares continuam em aula à distância, mas sim, com um acompanhamento. Mas os da escola pública, eles não têm como acompanhar. Eles não. Como é que está a alimentação dessa criança? Como é que está a relação dessa criança com a família? A gente sabe dos índices de violência doméstica que aumentaram muito nesse período de isolamento social. Então, como é que está essa criança, esse adolescente? Ele consegue fazer o Enem? Enfim, são discussões que fazem parte da gente também, né? Como é que essa criança e esse adolescente vão voltar para a escola, né? Que cuidado a gente vai ter que ter com essa comunidade, com, com essas pessoas, com essas famílias, né? Então, enfim, então eu acho que vão ter alguns debates. A gente aqui pelo CRP do Maranhão, a Comissão de Psicologia na Educação vai promover também alguns debates pelo Instagram, né, aquelas lives, acredito que vão ser nas sextas-feiras à tarde. É importante a gente ficar acompanhando isso, né, quem conseguir realmente, né, a gente não é obrigado a fazer essas coisas todas, né, tem dia que sim, tem dia que a gente não quer, enfim, tá tudo bem. Então, são novos processos, novos fenômenos que vão vir surgindo por aí, né? Então, talvez 2020 seja um ano sem escola, né? Um ano sem a instituição funcionando da forma que a gente conhece, né? Então, assim, agora eu acho que já finalizando aqui a minha apresentação, é, eu vou falar um pouco das referências, tá? Esse grupo Átomo e a Linha, essa editora, eles têm essa linha aí, uma série de publicações de psicologia escolar, com vários temas. Eu coloquei 3 na apresentação, nos slides, mas eles têm muito mais. Eu não sei dizer quantos são. Acredito que, mas são quase 10 publicações. Dessa sequência Psicologia Escolar, umas 6 ou 7, mas eles têm outras que não fazem parte desse box, né, que também discute, inclusive um que tem um texto da Raquel Guzzo, que é Escola Amordaçada, que para mim é um dos textos mais fantásticos para a gente discutir sobre educação e psicologia e a relação desses dois conteúdos, né? Eu procurei até para ver se ele tinha PDF, não encontrei, e eu vou até ver se eu digitalizo e mando para vocês, porque é um texto fantástico. Então, tem lá no grupo Átomo e a Linha tem todos os livros dessa coleção, e eu botei o link aqui. Quando vocês receberem os slides, vão estar o link. Aí é só clicar, que eu acho que vocês já são direcionados para o site, para quem quiser comprar, né? E aqui estão as referências usadas que eu falei, que são referências que eu utilizei para, enfim, construir esse pensamento aqui que eu estou compartilhando com vocês hoje. A publicação do CREPOP, alguns artigos, né, que estão aqui. Tem mais, viu? Esses foram os que eu tenho, que eu consegui facilmente identificar e coloquei aqui, mas eu acredito que tem mais.
tem mais referências. E agora tem essas referências de aula, videoaula, live, que a gente tem visto muito e que está disponível para quem tiver Instagram acompanhar, né? Eu acho que é isso. E aí eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês, se quiserem, deixa eu ver aqui, que eu vou abrir aqui a caixinha. Sim, as referências. Pois é, eu falei, né? Vai ficar, estão linkadas na apresentação. Vocês recebem essas apresentações via e-mail e a gente pode discutir um pouco agora. Não sei se vocês têm alguma pergunta, não sei se alguém fez alguma pergunta aqui. Bem, vocês podem ligar o microfone, fazer a pergunta ou digitar no chat. Tá, tem aqui no chat, né? Como você percebe esse papel da família e escola nesse momento? Pois é, vamos lá. A, a gente mudou completamente, né, a rotina das famílias. Então, assim, as crianças não estão na escola, as crianças estão em casa. E as crianças estão em casa tendo aula. Aula numa modalidade totalmente diferente do que elas estão acostumadas. Algumas estão achando até bom, a gente vê depoimento de criança que está achando muito bom esse modelo, porque está em casa, porque, enfim, tem barulho, né? Funciona bem. Mas a gente. Mas os pais não estão acostumados a ensinar as crianças a acompanhar, ou seja, estabelecer uma rotina escolar dentro de casa é algo muito, muito delicado. Alguns responsáveis conseguem dar esse acompanhamento, mas a grande maioria não tem conseguido, tem tido um colapso, porque os pais querem uma demanda, querem, enfim, e quando tem demanda, como acompanhar essa demanda? Porque, veja, vamos pensar no funcionamento. A professora, ela foi formada para aquilo, então ela recebe os alunos dentro da sala de aula, ela tem uma dinâmica, ela tem uma voz com aqueles alunos, né? O que acontece hoje? Muitas professoras estão dando aula em aplicativo como esse, né? Que não vê exatamente o rosto das pessoas, eu não estou vendo o rosto de ninguém. Então, assim, eu estou dando uma aula e a gente não. E assim, o professor, quando a gente está dando aula, a gente vai vendo o rosto, vai vendo, enfim. Isso, de alguma forma, vai dinamizando até o volume da voz da gente. Ou seja, eu estou aqui falando para uma tela, eu estou falando num volume. Isso pode ficar, inclusive, um pouco cansativo, tanto para quem está assistindo, para quem está dando aula. Então, ok. Então, isso é um cenário. Esses alunos estão em casa, os pais têm que estar ali. Ele está assistindo? Eles estão acompanhando? Não, né? Ninguém sabe. Qual é o nível de autonomia desses alunos para estar acompanhando isso? Então, assim, a família foi convocada agora para ser a professora e ser quem vai acompanhar esses alunos, né? Então, assim, e não estava preparado para isso. Foi uma coisa que caiu, né? Foi um sobressalto, assim. Então, está em colapso. Eu diria que a escola e a família, nesse momento, está um colapso, essa relação. A escola tentando se reavaliar o tempo todo e a família está desesperada, né? Mas vamos pensar que em algum momento esse casamento, mesmo de forma digital, online,
eles estão em terapia, né? Eles estão na terapia de casal agora, a família e a escola. Em algum momento isso vai ser ajustado. Penso que teremos uma pandemia. Pois é, a gente não tem como prever nada agora. Nesse momento, tudo que a gente pode fazer é tentar fazer o nosso trabalho da melhor forma, né? E, e ver e esperar os acontecimentos, né? Aqui em São Luís do Maranhão, a gente começou hoje o lockdown, né? Que é o bloqueio. Eu não diria total, porque tem algumas coisas ainda que foram liberadas para funcionar, mas a gente não sabe quando vai sair desse contexto e como a gente vai sair desse contexto, né? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, e tem uma coisa também que eu esqueci de falar sobre a aula. Ela é gravada e vocês recebem um link. Então, quem por um acaso saiu, voltou, perdeu algum momento, ela tem um link para vocês acessarem depois essa aula, tá? Vamos dar cada um o seu melhor. Pois é, para tudo, né? Tanto no nosso trabalho como para nossa família. É uma situação extrema, nunca vivida por ninguém vivo agora, né? Que eu saiba. Então, a gente está se adaptando de várias formas. O Conselho Federal de Psicologia, ele tem também apresentado muitos documentos, resoluções e tem umas lives no Instagram, mas tem também no YouTube que fica, né, uns debates, eu não estou lembrando agora o nome exatamente, mas é debate online, alguma coisa assim, para discutir o nosso fazer, né, o fazer da psicologia nesse contexto, né. A gente já estava com uma resolução de atendimento online, de alguma forma a gente já estava inserido nesse contexto digital, né, na clínica. Muitos não, porque o número triplicou de cadastro EPSI, mas o Conselho também tem tentado acompanhar o que tem acontecido, né? A gente tem que se articular agora como categoria para ver como é que a gente vai trabalhar da melhor forma. Bem, gente, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Alguma pergunta a mais, algum questionamento, alguma colocação? Não sei se alguém trabalha já na área, né, da educação. Não tem mais nenhuma pergunta. Pois é, então eu vou falar um pouquinho assim da nossa pós de Psicologia Escolar e Educacional pela Faculdade Inspirar. É a primeira turma da faculdade, vai ser agora. A gente, com muito cuidado, muito, né, está ofertando essa pós-graduação. Ela tem uma formação específica para psicólogos. Isso foi uma coisa que a gente se vinculou ao Conselho de Psicologia. Então, a formação de Psicologia e Educação, ela é exclusiva para psicólogos. E a gente tem orientação profissional, tem gestão emocional da comunidade, né, escolar, e só para criança e adolescente. Então, é uma pós que, com muito cuidado, a gente organizou essa pós para as psicólogas e os psicólogos. A gente tem professores, inclusive do GT da Ampep,
da ABRAPE, a gente tem professores vinculados a essas organizações, ou seja, professores referência, né? É importante a gente pontuar o quanto uma formação para a nossa atuação é relevante, né? A gente não para de estudar nunca, e dependendo do foco da nossa atuação, a gente precisa se formar, precisa, né, estar sempre atrás do nosso lugar e saber o que é que a gente está fazendo ali, né? Enfim, se preparar para isso. Pois é, gente. Então, eu acho que é isso. Não teve mais nenhuma pergunta aqui. Eu acredito que a gente vai encerrando. Agradeço a participação de vocês. Agradeço a possibilidade de poder discutir esse assunto. Eu tenho umas pontuações mais organizadas também do que eu fui falando, eu posso também mandar, né? Mas acho que aquelas referências, elas estão bem, tem conteúdo legal ali para estudar e para dar uma lida. E bem, eu não coloquei aqui eu não coloquei aqui o meu e-mail. Às vezes, eu deixo sempre meu e-mail disponível, eu vou colocar no chat, porque eu deixo sempre ele disponível, porque às vezes surgem demandas pelo e-mail, alguém que quer uma referência, alguém que quer enfim, eu vou deixar o meu e-mail aqui, vocês podem, se não surgiu agora uma dúvida, uma questão, algum tema para debate, pode surgir depois e vocês fiquem à vontade para enviar, tá? Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo, mas ficando à disposição, tá?